Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um editorial preparado aqui para você. Hoje a CPI lá do Distrito Federal, lá da Câmara Legislativa, ouviu a Marília Ferreira. E nessa oitiva ela trouxe alguns pontos importantes que foram registrados aqui pelo jornal Metrópole. E eu vou falar isso com você. Também a gente vai falar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que está na UTI. Tá? E eu vou trazer alguns pontos aqui sobre tudo que está acontecendo, vou te manter atualizado. E ainda também vou falar com vocês sobre uma manifestação do deputado federal Gilson Machado, que ficou pé da vida com a manifestação do Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho de Lula. As declarações dele sobre a Uber impactaram bastante, e eu vou trazer aqui essa manifestação do Gilson Machado e você vai estar acompanhando aqui comigo. Então seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, fortaleça o nosso canal, a gente está aqui sempre para trazer a melhor informação possível para você, tá bom? Então vem comigo que a gente tem informação importante. Vamos começar com esse editorial aqui do jornal Metrópolis. Ex-subsecretária diz que alertou sobre os ânimos exaltados antes de 8 de janeiro. A Marília Ferreira afirmou à CPI que inteligência da SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública, avisou sobre a possibilidade de confrontos, mas que os informes eram momentâneos. Vamos entender isso aqui, tá? A Marília Ferreira, ela faz parte da segurança e inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, ela fez o papel de ir monitorando as atividades dos manifestantes que chegaram em Brasília um dia antes. Lembra que já no dia 7 já tinham vários ônibus de manifestantes em Brasília. Então, ela foi monitorando e, inclusive, pelo que deu para entender, havia até alguns informantes ou até escutas do que poderia estar acontecendo ali dentro do QG e sobre o que eles fariam. Ela anunciou que num dia antes os ânimos estavam acirrados. Algumas pessoas chegaram a falar, alguns manifestantes chegaram a falar em descer para os prédios dos três poderes. Mas depois não se falou mais nisso, mudou o assunto e não disseram que não iriam mais. No outro dia, no dia dos atos, no dia 8, eles resolveram, a partir das 9, 9h30, voltou o assunto e eles começaram a discutir sobre isso. E, enfim, começaram a descer lá para os prédios dos três poderes. Chegaram lá em torno de meio-dia e meia, 1h. Essa é a informação que a Marília Ferreira trouxe. A grande questão que a gente analisa aqui é que a inteligência, por todo o período, fez questão de informar o que estava acontecendo. E aqui tem um ponto da fala dela que compensa a gente analisar. Várias frações da inteligência avisaram sobre os ânimos exaltados. Ao meio-dia e meia do dia 7, informamos ânimos exaltados e dispostos à animosidade com as forças de segurança. Falas de incitação como recuperação dos prédios públicos, sem liderança específica. As frações de inteligência são daquele momento, ou seja, não tinha uma liderança específica. Isso aqui pode parecer pequeno, mas não é. Ou seja, eles dizem que haviam dentro daqueles atos lideranças que estavam instigando, que estavam financiando os atos. Mas a grande questão é que a própria inteligência do Distrito Federal informa que não tinha liderança específica. Como que o próprio Flávio Dino está achando essas lideranças, estão processando, prendendo dinheiro de empresários? Os empresários que eles estão prendendo dinheiro, igual eu vi um caso em que um empresário tinha mandado banheiros químicos para o QG, para as manifestações que estavam sendo até então pacíficas. Pode essa empresária que colocou dinheiro ali para os banheiros químicos, ser considerada uma financiadora de atos terroristas? Eu acho que não. E se a própria inteligência do Distrito Federal analisa que não havia uma liderança específica. Então, esse é um ponto importante
que a gente pode analisar aqui. Outro ponto importante que eu vou trazer aqui para vocês. Num determinado trecho, um deputado do PSOL perguntou se ela era bolsonarista, se ela tinha ligação com o bolsonarismo, a Marília Ferreira. E ela respondeu que não. Ela falou, olha, deixa eu deixar bem claro, eu tenho as minhas convicções políticas, isso é meu, é íntimo, isso aqui não atrapalha no meu trabalho. E aí, a Celina Leão entrou em defesa e fez a defesa dela lá no momento da CPI. Também, agora, outro ponto que a gente tem que falar que é muito importante é isso aqui. Isso aqui está deixando o Lula pé da vida. Requerimentos. A CPI aprovou 7 requerimentos. O destaque foi a aprovação dos deputados para ouvir Anderson Torres, de forma reservada, já na próxima quinta-feira, tá? Então, Anderson Torres pode ser ouvido, tá? Então, o destaque foi esse. Mas, dentre os pontos aqui, eu quero que você olhe este requerimento. A CPI de Brasília requer que sejam disponibilizados pela Presidência da República todos os documentos produzidos relacionados aos fatos ocorridos no dia 8/1 do Distrito Federal, assim como as imagens que o Lula colocou sob sigilo, assim como as imagens do circuito interno e externo dos locais depredados, começando 2 horas com antecedência até o fim do ocorrido. São essas as imagens que Lula não queria que fossem liberadas. E é lógico, a CPMI do Congresso, lembra que eu fiz um adendo aqui com vocês? Quando for de Brasília, da CLDF, dos deputados distritais, eu vou falar CPI de Brasília. Quando for do Congresso, eu vou falar CPMI do Congresso. A CPMI do Congresso vai pedir também essa documentação. Mas isso aqui já vai para a imprensa, isso aqui vai ser exposto, vai ser feita análise e muita coisa vai ser encontrada aqui. E se houver sumido algum documento, quem vai ser responsabilizado por isso? Quem é o responsável pela guarda desses documentos? Quem é o responsável pela guarda dessas filmagens? Tudo isso a gente vai analisar. Bora lá, pessoal. Vou trazer mais uma matéria aqui para vocês. Lembra do ministro Barroso? Aquele do Perdeu o Mané? Pois é. Barroso é internado para cirurgia de emergência e está na UTI. Internado por causa de uma obstrução intestinal, o ministro Luiz Roberto Barroso está se recuperando dentro do esperado. Atualmente ele está na UTI, gente. Ele teve um problema intestinal e, com base nesse problema intestinal, ele chegou a já fazer uma cirurgia anteriormente. A cirurgia foi bem procedida, foi tranquila, ele voltou até a fazer algumas reuniões públicas, algumas audiências públicas lá no STF, mesmo depois da cirurgia. Mas, ao que parece, o caso complicou, o fato teve uma complicação e ele teve que voltar e agora direcionado à UTI, tá? Então, as informações que tem é que ele está bem, está estável, mas ainda é mais grave do que a primeira vez porque ele está na UTI. É o que traz aqui essa matéria do jornal Metrópolis. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu sei que muitos brasileiros têm uma certa animosidade em relação aos ministros do STF, enfim. A gente sabe que isso é real. A grande questão é, como cristão, a única coisa que a gente pode fazer é desejar melhoras, desejar que se recupere e que o Brasil, enfim, tenha uma normalidade aí e que os arbítrios que são ocorridos no Brasil cessem. Mas desejar o mal para alguém vai contrário à minha ideologia cristã, tá bom? Bora falar de Gilson Machado? Talvez você não conheça. Esse é o Gilson Machado do Partido Novo, tá? O Gilson Machado fez uma manifestação em plenário contra o ministro do Trabalho, do Lula, porque realmente ele quer tirar o Uber do Brasil com as declarações que ele está fazendo. Você tem noção que o ministro Lula falou que se o Uber quiser sair, que saia. Algo parecido aconteceu lá na Colômbia, o Uber saiu. O grande problema, o Uber tem hoje 30 milhões de usuários no Brasil que preferem o uso do Uber até do que o transporte público. Até do que o transporte público, que é precário, desafoga o transporte público.
E sem contar 1,5 milhão de pessoas que exercem o seu trabalho através do Uber. Para onde vão essas pessoas? Assiste aqui comigo, você vai gostar. Eu vim expor uma dupla contradição, hipocrisia do ministro do Trabalho, o senhor Luiz Marinho. A primeira hipocrisia é de índole moral, pessoal, pelo simples fato de que o ministro provavelmente não anda de Uber, porque ele tem um carro oficial. Foto tirada hoje pela manhã. Portanto, dá para entender as palavras do cidadão de que sente muito, fecha aspas, se o Uber sair do Brasil. Mas a outra hipocrisia é de índole de trabalho. O que acontece é, o novo ministro, que não se importa com o Uber, diz que quer regulamentar o Uber. Talvez o ministro ache que o motorista seja funcionário do aplicativo, assim como o youtuber deve ser funcionário do YouTube. Ora, o aplicativo faz uma conexão entre o consumidor e o motorista. Pasmem, são 1,5 milhão de motoristas de Uber. Mas para o ministro do Emprego, do Trabalho, isso não faz diferença. É como se o médico fosse fazer um procedimento novo e dissesse para o paciente, se ele morrer, sinto muito, não faz mal que vá embora. Foi isso que o ministro do Trabalho disse se o Uber for embora. Ora, se o Uber for embora, para onde vão trabalhar 1,5 milhão de pessoas? Em uma tacada só, ele reduz a arrecadação, ele causa um problema na mobilidade urbana, ele causa desemprego. É inacreditável que alguém com cargo público de primeiro escalão, que não anda de Uber, se presta para um serviço desse. Mas o ministro do Desemprego, Luiz Marinho, decidiu regulamentar para criar mais desemprego. Quer ajudar o Uber? Sabe o que ele faz? Mantém a desoneração do combustível. Isso sim ajuda tanto o passageiro como o motorista. E é isso, pessoal. Faço minhas as palavras do Gilson Machado. Está na hora da gente começar a ter um cuidado a mais com a questão fiscal, um cuidado a mais com a questão dos serviços que são disponibilizados. Essa narrativa da esquerda, ela não está colando mais, e a gente sabe que no final das contas quem vai sofrer com tudo isso é o próprio brasileiro, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final. Eu volto às 9 horas da noite para a gente fazer aqui o nosso último editorial, percorrendo alguns temas de extrema relevância para você. Abraço e até lá.